Aí galera, na boa, tranquilo. Estávamos eu e uns amigos discutindo sobre a quantidade de informações que os meios virtuais nos trazem. Então já não basta as informações que vêm dos meios convencionais, vamos chamar assim, como os livros físicos, jornais, programas tradicionais das TVs abertas. Evidentemente que temos os meios virtuais crescentemente informando. E a discussão era, afinal de contas, informam ou desinformam? E me veio à mente um texto da minha infância que eu li, não recordo o nome, mas a história era comumzinha. A história de uma professora que ia de trem ao trabalho e jogava sementes pela janela. Quando ia, jogava sementes, quando voltava, jogava sementes pela janela. Ela sabia que eram sementes de flores, mas as pessoas apenas percebiam-na como alguém que jogava coisas pela janela. Ao findar da história, haviam flores dos dois lados dos trilhos, né? Simbolizando tipo um final feliz, né? Que aquela pessoa melhorou o ambiente por onde circulava. Enfim, de semente a flores. Agora, eu fico imaginando que nós também, na nossa vida, nas nossas idas e vindas, estamos jogando coisas por aí. Jogando informações pelas janelas do nosso trem, né? E essas janelas são as janelas virtuais. Estamos jogando informações. A diferença é que a professora da história sabia o que jogava. Ela sabia que jogava sementes. As pessoas que a observavam não sabiam do que tratava. Entretanto, o final feliz estava garantido, porque eram sementes, né? Semente de flores. Mas nós jogamos o quê? Né? Nós jogamos o quê? Dados. Eu nem digo informações. Nós jogamos dados. Nós jogamos aquilo que nós pensamos, aquilo que nós vestimos, aquilo que nós desejamos, sem refletir se são sementes, sem refletir o que são. Apenas jogamos para o mundo virtual, como se nós fôssemos apenas sujeitos produtores de coisas, produtores de dados, né? Não sujeitos que deveriam ouvir os dados das outras pessoas, o que elas jogam, mas nós nos sentimos como sujeitos que devem jogar coisas. E passamos uma vida inteira jogando coisas pelas janelas virtuais, muito semelhantes, né? Aquelas pessoas que andam pelas ruas jogando papel sujo, papel usado, jogando sujeira no chão, nas calçadas, e não se preocupam. Alguém há de limpar, alguém há de juntar isso, alguém há de se interessar por esse lixo e botar fora para mim, porque eu não me interesso. De tal forma que muitas vezes eu nem tenho consciência de que joguei algo. Eu digo lixo porque não nos preocupamos se são sementes ou se são coisas inúteis. Lixo porque não nos preocupamos se alguém há de se interessar por isso, né? Nós não temos interesse, né? Nós queremos nos mantermos na vitrine. Não importa se é semente, não importa se é uma casca de banana, não importa o que joguemos. E aí nós temos um problema, porque as mentes humanas não são capazes de captar todos os dados que a vida traz. Nós não somos computadores. E, portanto, naturalmente, nós vamos selecionar de tanto lixo, de tanta coisa inútil, ou de tantos dados jogados pela janela, nós teremos que optar por
algo em detrimento de outros. Não cabe tudo em um olhar. Agora, assim como as pessoas que jogam lixo, assim como eu, lixos verbais, visuais, não se importam com o outro. Quando eu vou receber, eu acabo não me preocupando com a seleção que eu faço. Essa seleção passa a ser quase que automática. Eu vou nos blogs já conhecidos, eu vou nos sites que são interessantes, eu vou nos lugares que me dão algum tipo de prazer, coletando aquilo que alguém jogou. Por consequência, nós já podemos imaginar dessa minha fala que precisa haver um limite. Precisa um limite que me impeça de jogar todo o lixo que a minha mente produz para o lado de fora. Quando eu digo lixo, novamente, é aquilo que eu não refleti, aquilo que eu não sei se é uma fake news ou se é uma verdade, aquilo que é mera expressão da minha crença, aquilo que é uma mera e boba opinião, quando eu ofendo, mando alguém para aquele lugar, né? Aquela piada nojenta que eu replico, né? Há que haver um limite. E qual é o melhor limite? O autolimite. É preciso que as sociedades se autolimitem. É preciso que as pessoas, que eu me autolimite. É preciso que na minha busca de liberdade plena para que eu possa dizer o que eu quero, eu possa livremente escolher até onde eu posso ir. Que eu possa, pela educação, que eu possa pela informação, que eu possa pela razão, que eu possa pelo diálogo com os meus iguais, que nós possamos, que nós possamos nos autolimitar. Ou seja, para que todos nós tenhamos a liberdade de dizermos algo de produtivo, jogarmos sementes e não qualquer coisa pela janela do trem da nossa vida, é preciso que nós paremos um minuto e discutamos quais sementes. Primeiro, provavelmente o limite seja, queremos jogar sementes, não qualquer coisa, não lixo, mas sementes. E talvez o segundo momento seja, que tipo de sementes, que flores queremos, o que precisamos. E eu digo autolimite porque esses espaços para diálogo e para discussão são espaços que as pessoas de mentalidade republicanas devem criar, estimular para que possamos fazer essa discussão. Essa discussão oriunda de pessoas que vão encontrar um espaço, eu diria uma ágora contemporânea, um lugar para discutir livremente quais os limites que devemos nos impor. Oscilaremos entre moral, entre ética, princípios republicanos, né? Mas seja lá o que for, que sejam sementes. Porque semente significa o que eu faço hoje é pensado para um futuro. E esse futuro justificará o que eu faço hoje. Existe uma relação de responsabilidade e até de dolo, né? Com aquilo que eu jogo para o lado de fora do trem da minha vida, se eu pensar no futuro. A manutenção e abertura dessas águas, esses espaços de reflexão, precisam ser lugares seguros. E também é preciso que as pessoas que vão lá vão conscientes, que vão para dialogar, que vão para discutir. E aqui é interessante, a discussão, a palavra discussão, traz uma ideia de análise do que vai se tratar, uma análise. E o diálogo tem mais uma ideia de temos um problema e vamos dialogar, né? Vamos trocar ideias. Em ambas as situações tem ideia de troca, tem ideia de justificativa, tem ideia de audição. E aqui o ponto alto, audição. Porque se
eu estou acostumado a jogar coisas pelas janelas da minha vida, ou seja, eu estou mais preocupado em falar do que ouvir. Nesses espaços de diálogo é mais ouvir do que jogar, né? É preciso redescobrir o espaço republicano. É preciso redescobrir o lugar onde as mais diversas pessoas devem ser respeitadas, as mais diversas pessoas devem ser a elas garantida a fala e a audição, com segurança e levado em consideração que nós precisamos estar, neste momento, suficientemente garantidos de que seremos respeitados. É preciso que nós também percebamos que exigir do outro sempre mais, querer sempre mais, dando sempre menos, provocará o desaparecimento da própria relação, da própria sociedade, da própria fraternidade. Portanto, esse ambiente de diálogo é um ambiente em que devemos nos pensar, não como quem quer tirar alguma vantagem, não como quem quer ser mais, aparecer mais, não como quem quer falar mais, mas que possamos trocar ideias razoáveis e que garantam um limite suficiente do jogar lixo para que possamos jogar coisas sim, mas então coisas que sejam interessantes para todos nós. A democracia, dá para imaginarmos, é um espaço para ampliar a liberdade, né? De ampliar as ideias, de jogar ideias. Entretanto, a própria democracia é um espaço para discutir limites. E esses limites só serão possíveis e muito próximos da realidade quando discutidos pelas próprias pessoas que amam a liberdade. Há uma certa tensão entre liberdade e alto limite para ser livre. Entretanto, a democracia é isso. E aqui eu já estou passando a dar uma entonação mais no aspecto político, né? Por quê? Porque a política é o espaço de discussão que só faz sentido se existir para manter a água, né? Só faz sentido a política se for o espaço de impulsionamento do cidadão para buscar o diálogo. A política só é política quando as pessoas forem orientadas a se respeitarem, orientadas a falar com cuidado, quando forem orientadas a livremente aceitar as orientações da política, porque confiam nela. Até porque a política não seria algo feito pelos outros, mas a política é algo feito por mim, por ti, por nós. Né? Então, esses espaços são espaços políticos nesse sentido. Política como um enfrentamento das pessoas que falam mais do que ouvem. Política como um espaço de enfrentamento de pessoas que jogam seus lixos pelas janelas, dizem as suas coisas e não querem ouvir ninguém. A política como um espaço de limitação do desejo de ser mais, do desejo de lucrar, do desejo de vencer, um espaço de equalização, onde quem tem menos condições de fala seja amparado e aquele que fala demais seja contido, para que possamos então discutir. Eu diria que hoje é o tempo de falar quantitativamente menos, mas falar qualitativamente mais. A impressão que eu tenho é que a quantidade do que expressamos está reduzindo a qualidade. Quanto mais espaço se dá para nós jogarmos dados, nossos dados por aí, nossas fotos, nossas imagens, nossas ideias, nossos xingões, nossas verdades, tanto mais em quantidade, tanto menos em qualidade. Portanto, qualificar o que fazemos no mundo, qualificar as sementes
é um papel que deve ser exercido pelas próprias pessoas democraticamente aproximadas, que vão discutir, que vão se autolimitar. Mas e a água? Que lugar é esse? Aonde está? Como será? O primeiro lugar da ágora, eu entendo, está dentro de nós. Não no sentido egoísta, egocentrado, de propriedade de nós mesmos. Mas a água está dentro de nós. Porque eu preciso, tu precisas, eu preciso me convencer que o outro é importante. Eu preciso me convencer que eu preciso buscar um lugar para discutir meus limites em relação ao outro. É preciso eu me convencer pela educação política, pela educação formal também, pela educação literária, no sentido de que eu vou ler, que eu vou me aproximar dos escritos. E é preciso muita formação para que eu possa buscar estes lugares, esses espaços para a discussão. Alguns espaços que já existem, apesar de bastante agredidos, mas são espaços, são os espaços agredidos verbalmente, né? Bom, às vezes até fisicamente. São os espaços dos partidos políticos, são os espaços das organizações sindicais, são os espaços, enfim, os espaços onde nós possamos nos encontrar no público, com o público e pelo público, num sentimento republicano de pertencimento. Percebam que se a nossa vida é um trenzinho, estamos jogando sementes, dependendo do que nós jogarmos. Só há ida, não há mais volta, porque estaremos destruindo tudo atrás de nós. E aí o fascismo, e aí a destruição do meio ambiente, e aí o aumento da miséria, da pobreza, do desentendimento e dos lixos que jogamos para trás. Vai aumentando tanto que não teremos como voltar, porque será um caminho só de ida, por destruição, por onde passamos. Fica a reflexão, um abraço e até a próxima.